E se tem um assunto que nos inspira é a acessibilidade. Afinal, turismo tem que ser para todos. A apresentação que começa agora vem com informações sobre o tema Turismo Inclusivo, Acessibilidade. E quem vem falar conosco é José Fernandes Franco, diretor-geral da Rede dos Sonhos. E claro que o José tem ótimas experiências para dividir com a gente. Bem-vindo, José. Boa tarde para todos. Muito obrigado por estar com a gente e uma ótima apresentação. É um prazer enorme de a gente estar representando aqui um segmento extremamente importante no turismo, que é o segmento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E nesse pouco tempo que nós temos, nós vamos contar um pouquinho da experiência que nós temos através da Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda, onde eu, como proprietário, sou engenheiro agrônomo e entrei no turismo pelo turismo rural. No entanto, a minha experiência com acessibilidade, ela ocorreu nos 4 hotéis que nós temos. E eu gostaria de mostrar rapidamente, só para vocês saberem o ambiente dos 4 hotéis. O primeiro deles aconteceu em 1994, numa propriedade rural que vocês estão vendo aí, que era tudo pastagem. E nessa propriedade rural, nós construímos um primeiro hotel numa região montanhosa, acidentada, e, portanto, um local onde a acessibilidade ela tem algumas dificuldades para serem implantadas. Mas hoje a gente tem nesse local, que é o Campo dos Sonhos, Hotel Fazenda, nós temos mais de 60 atividades, sendo que praticamente quase todas são acessíveis. Esse hotel, na verdade, vocês estão vendo uma imagem desse hotel, que eu vou passar bem rapidamente, só para que todo mundo entenda como se fazer acessibilidade numa área tão extensa como essa, né? Porque nós temos 250 mil metros quadrados de área, onde é uma fazenda, né? O segundo hotel é um hotel muito voltado à parte da aventura, e aí desafio maior, como fazer acessibilidade com aventura, e foi nesse ambiente que vocês estão vendo aí, que nasceu o Parque dos Sonhos. E o Parque dos Sonhos, a gente colocou nesse local mais de 30 atividades, sendo 14 de aventura. Então, vejam também, é uma região extremamente montanhosa, e a gente vai mostrar o que a gente fez para tornar toda essa área acessível. Essa área agora, através de uma foto aérea, onde a gente tem atividades acessíveis, não só atividades, mas nós temos hotel totalmente acessível e assim por diante. O terceiro hotel que nós construímos foi nesse local, que parecia quase impossível ser um local atrativo. Mas nesse local nasceu o Terra dos Sonhos. Desafio ainda maior, porque nós tivemos que colocar nesse local um hotel onde não existe uma escada sequer. E local que não tem uma escada sequer, e é tudo através de rampa, não tenha dúvida que é um grande desafio. Mas a gente conseguiu estabelecer acessibilidade no casarão antigo que tem lá dentro. E, mais ainda, um hotel com total sustentabilidade, onde a acessibilidade é um fator de sustentabilidade importante. Foi um hotel construído com containers, né? E esses containers, eles, na verdade, apresentam toda uma estrutura acessível às pessoas com deficiência, com banheiros acessíveis e toda área acessível. Também no quarto hotel, que é o Colina dos Sonhos, que está a 1.400 metros de altitude, foi numa antiga fazenda, onde nessa fazenda a gente também opera não só atividades de aventura, mas a gente tem toda uma estrutura voltada para todas as pessoas.
deficientes, pessoas também não deficientes e a mobilidade reduzida. Nós também temos uma fundação que trabalha, um dos itens que ela trabalha é a questão da acessibilidade, né? Então, a Rede Doções possui 4 hotéis fazendas, mais uma fundação. E Socorro abriga 3 desses hotéis, né? E nós temos um dos hotéis que fica em Bueno Brandão, encostado também com a cidade de Socorro, aqui no estado de São Paulo, né? Mas o que nos inspirou muito a investir na acessibilidade foi saber que a acessibilidade é uma coisa muito mais ampla do que muitos imaginam, né? O IBGE já identificou em 2010 45 milhões de pessoas com deficiência, né? E a deficiência é demonstrada também que ela é muito ampla quando a gente olha até num carrinho de bebê, que a gente às vezes não se dá conta que um carrinho de bebê foi desenvolvido para nós quando nascemos e não sabemos andar. Então, foi criada uma pequena cadeira de rodas para transportar bebês. E por isso, a acessibilidade, ela é necessária quando nós nascemos e ela vai ser necessária também em quase toda a nossa vida, porque as nossas mães ficam grávidas e ficam na mobilidade reduzida. As pessoas que se acidentam, elas viram acidentes temporários. As pessoas altas e baixas, elas têm necessidade de acessibilidade. Os obesos têm um grande problema de fazer turismo devido à sua condição de necessidade de acessibilidade. E lógico que quando a gente fica idoso, mais ainda a acessibilidade se torna fundamental na nossa vida. E quando a gente fala em mercado de acessibilidade, nós não estamos falando só dos 45 milhões de pessoas com deficiência. Nós estamos falando de 32 milhões de pessoas da mobilidade reduzida, né? Gestantes, obesos, idosos. Então, o mercado brasileiro de acessibilidade nada mais é do que 77 milhões. Então, nós não estamos falando de acessibilidade para minorias, nós estamos falando de acessibilidade para muita gente. E Socorro iniciou num processo de acessibilidade e de adaptações através de um projeto do Ministério do Turismo que se chamou Projeto Aventureiros Especiais. Porque quando saiu a lei de acessibilidade em 2004, identificou-se o seguinte, que havia descrição de como fazer acessibilidade nas estruturas físicas, em coisas de comunicação, mas quando a gente ia falar em atividades de turismo, pouca literatura existia como acessibilizar atividades de turismo. E aí nós começamos um grande trabalho a partir de 2006, através desse projeto. Por exemplo, paraplégicos e tetraplégicos, hoje podem descer de tirolesa, porque foi desenvolvida uma cadeirinha específica para eles. E essa cadeirinha ficou tão boa, que ela é a melhor cadeirinha para todo mundo. E acessibilidade e inclusão ocorre quando um equipamento ele pode ser usado por todos. E aí a gente não tem diferenciação. Vocês vejam que um tetraplégico, né, ele é transferido para essa cadeirinha, ele pode, através de um motor, ser levado até uma plataforma, e um tetraplégico pode descer de tirolesa e voltar para a sua cadeira de rodas. E tinha gente que nem sentado conseguia fazer atividade de tirolesa. Foi criada uma manta para essas pessoas. Ao se criar uma manta para a pessoa descer de tirolesa, nós criamos uma nova modalidade de se descer de tirolesa, que é a tirolesa voadora, porque essa pessoa só conseguia descer de tirolesa se descesse deitada. Ao fazer uma manta para se descer de tirolesa, nós inovamos num processo de descer de tirolesa. E agora, todos os não deficientes também querem descer dessa forma, porque você vai descer como se estivesse voando, e ela passou a se chamar de tirolesa voadora. Mas a acessibilidade, ela pode ser estabelecida e ter critérios e normas de operação
por exemplo, para arvorismo, com diversos tipos de deficiência, como, por exemplo, a gente está vendo surdo cego fazer essa operação, pessoas com deficiência intelectual, como a síndrome de Down, que precisa ter cuidados especiais e que precisam ter procedimentos especiais. E é dessa forma que a gente foi acessibilizando também passeios, por exemplo, de off-road, fora de estrada, para paraplégicos e tetraplégicos. Tetraplégicos e paraplégicos são as maiores dificuldades de acessibilização. Hoje podem descer de rafting, porque tem uma cadeirinha toda almofadada, que a gente coloca esses deficientes nessas cadeirinhas, e eles descem de rafting como todos os demais. Também no boia cross, pessoas paraplégicas podem descer, desde que tenha procedimento para isso. E nós desenvolvemos esse procedimento, né? Amputados descendo, por exemplo, de aquaride, cegos descendo de canoagem. Tudo isso tem que ter procedimentos, tudo isso tem que ter orientação, que às vezes você tem cegos também que não se comunicam, e aí você tem que estabelecer uma comunicação especial entre o condutor e o cego. Por exemplo, no caso de rapel, por exemplo, em positivo, tetraplégicos não podem descer, mas um rapel como esse, de 100 metros de altura, em negativo, é totalmente viável ser descido por qualquer paraplégicos e tetraplégicos. E quando a gente teve o desafio de levar pessoas com deficiência dentro da mata, foi desenvolvida uma cadeirinha conduzida por 2 condutores ou 2 monitores, que põe as pessoas com deficiência nessas cadeirinhas e elas podem, na verdade, contemplar ecoturismo dentro da mata, próximo a cachoeiras e assim por diante. Então, vocês vejam que cada desafio que foi acontecendo, foram encontrando-se soluções para a inclusão das pessoas com deficiência. Cavalgada com cego, não tem muito procedimento. Cego não enxerga galhos na frente, não enxerga obstáculo, e por isso tem que ter condutor com cavalo na frente e atrás para conduzir isso. Mas mais difícil ainda é colocar paraplégico e tetraplégico em cima do cavalo, mas com uma sela, com encosto e cinto de segurança, está resolvido o problema do paraplégico e tetraplégico. E se você estabelecer um local onde você consiga colocar o deficiente na mesma altura do cavalo, facilita muito os condutores colocarem paraplégicos e tetraplégicos em cima do cavalo. Assim como desenvolvendo o trole com uma plataforma saindo debaixo do trole, você consegue também acessibilizar o passeio de trole para paraplégicos e tetraplégicos. Então, cadeirantes hoje podem fazer passeio de trole. E assim, mais de 30 modelos de bicicletas, triciclos e quadriciclos, foram desenvolvidos também para pessoas com deficiência. Então, tem bicicleta que se pedala na mão, tem bicicleta que a gente põe o cego para dirigir. Mas isso é possível? Logicamente que é possível, porque o cego dirigindo com um condutor do lado fazendo audiodescrição, olha a facilidade que fica. Ele pode estar dirigindo com os olhos do condutor. E assim, a gente pode também estar ofertando nos nossos hotéis cadeiras motorizadas para todo mundo ter a sua locomoção facilitada dentro dos hotéis. Passeios de trator, por exemplo, dentro da fazenda, foi resolvido de uma maneira muito simples, fazendo uma plataforma onde facilita a subida da cadeira de rodas dentro do trator. Ao se facilitar a subida da cadeira de rodas dentro do trator, fica muito mais fácil para todo mundo subir no trator também. Então, a inclusão, quando é feita para o deficiente, também é feita para todos. E olha as adaptações que a gente fez nos chalés. E ao adaptar os chalés nossos, nós também tornamos esses chalés mais atrativos para todo mundo. Hoje, por exemplo, nos nossos hotéis, como tem direcional, placa em braille em alto relevo, qualquer cego anda pelo hotel sem ajuda de ninguém, só pelas placas, né? Então,
nós fomos facilitando a vida de todo mundo, com torneiras de alavanca, com vaso com alavanca. E quando a gente pôs o cão-guia dentro do apartamento ou do chalé com as pessoas, a coisa ficou mais fácil para todo mundo, né? E todo mundo que tem cão agora quer trazer o seu cão dentro dos chalés. Então, vocês vejam que as ações que a gente faz nos restaurantes com um selfie mais baixo serve a todo mundo, o playground é a mesma coisa, a sauna acessível ajuda a todas as pessoas. Hoje tem plataformas para os deficientes descerem nas piscinas, porque elas são obrigatoriamente, tem que ser acessível. E as piscinas com rampa possibilita todos os paraplégicos e tetraplégicos adentrar na piscina com maior facilidade, inclusive os idosos, né? A nossa central de comunicação se comunica com cego, com surdo, com deficiente. A gente tem um sistema para acordar os surdos de manhã através de aparelhos que, através de luz, indicam a ligação. E os cardápios em braille, a nossa comunicação através de site 100% acessível. E tudo isso está contido nesses manuais do Ministério do Turismo. Resultado, cada pessoa com deficiência vem com 2 ou 3 não deficientes, maior ocupação dos hotéis. Quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, nós também tivemos aumento significativo das pessoas com terceira idade. A maior facilidade, por exemplo, para receber pets, porque todos os nossos chalés recebem pets também. E com isso a gente aumentou muito a quantidade de mídia e até a adaptação do local, né? Ficou muito mais fácil até para a pandemia. Olha a quantidade de pessoas com deficiência que a gente começou a receber nos hotéis depois das adaptações. Esse ano passado, mais de 7.000 pessoas com deficiência vieram nos nossos hotéis. Então, esse é o grande resultado, e depois que a gente entrou nesse projeto, as nossas ocupações passaram de 80% nos diversos hotéis. E, com isso, muitas mídias têm nos atendido. A gente tem certificação em atividade de aventura pela ISO e também tem certificação em acessibilidade pela ABNT certificadora. E, com isso, a gente passou a ganhar muitos prêmios. Como o meu tempo já está encerrado, alguns dos prêmios que a gente ganhou, nós ganhamos muito deles, inclusive comendas no estado de Minas, como hotel sustentável devido à acessibilidade, o prêmio Brastoa, vários prêmios Brastoa, prêmio Fecomércio. Nós também ganhamos todos os prêmios da TripAdvisor, e como Ecolíderes, como Excelência. E o mais importante, nós ganhamos o prêmio mundial de hotéis mais acessíveis do mundo na WTM Londres. E no Brasil também ganhamos em 2018, na parte de turismo social, o Prêmio Nacional de Turismo. E a mesma coisa aconteceu com o Prêmio Eco Brasil, o prêmio da ABETA, que é o Prêmio Brasil Natural. E nós ganhamos também o prêmio de Direitos Humanos entregue pela presidente Dilma recentemente, em 2014. Então, o que eu posso dizer para todos, acessibilidade não é só uma obrigação de lei, mas quem investe em acessibilidade vai ter melhores resultados para os seus hotéis, porque a gente vai ter condições de atender a todas as pessoas que nós recebemos nos nossos hotéis. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, José Roberto. Obrigado por estar com a gente nesse evento, tratando de um tema tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço.